Mas esse foi o acordo de paz que foi feito entre Israel e o Egito, né? Então, nós estamos falando de uma relação que hoje tende a mudar, né? Nós gostaríamos de ver um Oriente Médio todo dirigido, governado democraticamente, e todo se relaciona de uma forma amigável com bons vizinhos, dentro de um princípio simples que a Irmandade Muçulmana ou a Fraternidade Muçulmana sempre falou. Toda criança que nasce, independentemente da sua nacionalidade, da sua espiritualidade, tem o mesmo direito de crescer e se desenvolver de uma forma digna, respeitada, numa cultura de paz e num país soberano, independente, autônomo e que seja relacionado amigavelmente com seus vizinhos. Se aplica para criança israelense, criança palestina, criança de qualquer nacionalidade. Esse é o princípio. Agora, como você vai construir isso? Né? Então, os representantes desse país têm que sentar numa mesa. Falei, ó, a partilha da ONU de 1947, que dividiu a Palestina, deu 53% para a criação do Estado de Israel e 47% para o povo palestino viver. Tudo bem. Hoje, os palestinos vivem em duas áreas separadas entre si: a Cisjordânia e a faixa de Gaza. As duas somadas dá 22%. E reduzindo. 22%. E ainda assim, né, se você pegar a Cisjordânia, por exemplo, está cheia de assentamentos israelenses, considerados pela lei israelense territórios israelenses, conectados através de estradas e avenidas e caminhos, né, que também são considerados territórios israelenses. Você não pode atravessar a estrada, porque é território israelense. Diferenciando, inclusive, placa de carro, né? Claro, claro. E tem cancelas, tem checkpoints, né? Onde você tem que parar, ficar lá, e dependendo da vontade das forças de ocupação, você passa ou não passa, né? Então, total das duas áreas dá 22%. Os palestinos hoje estão dizendo o seguinte: nós queremos aceitar uns 22%, mas tira, né, a presença de Israel nesses territórios ocupados. Então nós queremos só aquilo que de 67 para cá. Mas quem fala isso? Os próprios palestinos. Mas porque agora os palestinos estão divididos. Ambos, tanto o Fatah, liderados pelo grupo de Yasser Arafat, como o grupo Hamas, que Israel tenta caracterizá-lo e apresentá-lo para o mundo como grupo terrorista. Não é grupo terrorista. Hamas é entusiasmo. Tá? Não tem nada a ver com a religião. É entusiasmo. Né? Hamas. Né? Entusiasmo. Garra. Paixão. Tá, né? Esse grupo ganhou as eleições democráticas. Foi uma eleição democrática assistida por observadores da ONU. E foi observador da ONU. Eu acompanhei as eleições do Mahmoud Abbas. Recusei ir nas eleições do Legislativo, que elegeu o Hamas, inclusive. O Hamas é um partido, não é grupo terrorista. É um partido, ganhou as eleições, né? Mas, enfim, tanto a Hamas como o grupo Fatah, né, da autoridade palestina hoje na Cisjordânia, os dois aceitam os 22%, não tem problema nenhum. Só que nós precisamos de uma área contígua. Uma área separada, duas áreas separadas por território israelense. E controlada por território. Controlada, por isso não vale, não pode. Né? Você pode fazer isso de uma forma inversa. Você pode conectar as duas áreas para ficar uma área só, né? Até por uma passagem, não tem problema nenhum, mas essa passagem, esse corredor, seja considerado território palestino, para o palestino ter o direito de ir e vir, né? Então, ele se contenta com 22%. Professor, aquela ideia de um Estado único, de dupla nacionalidade e
direitos para ambas as partes, tendo em vista essa diminuição drástica do território palestino, ainda é levado em conta e defendido? Tem grupos que defendem dos dois lados e tem grupos que não aceitam também dos dois lados, né? Tem vantagens e desvantagens para cada lado, né? Então, se você olhar os direitos dos israelenses de origem palestina, ou seja, os palestinos que não saíram da Palestina até 48, até a data da criação do Estado de Israel, né, que resistiram a todos os movimentos terroristas de expulsão de palestinos e ficaram lá, não saíram, como na cidade de Jaffa, Haifa, esses ficaram lá. Esses palestinos não têm os mesmos direitos dos israelenses comuns. Tanto é que o Congresso israelense, o Knesset, anteontem, aprovou uma lei dizendo que o israelense, aquele que tem carteira de israelense, e que alguém da sua família exerce atividades contra a segurança nacional, ele perde a sua nacionalidade. Ou seja, estão falando de quem? Dos palestinos, né, que é uma segunda categoria dentro de Israel, como israelenses, né, e que alguém parente de um deles pode fazer algum movimento, até político, que pode ser entendido como coloca o movimento contra a segurança nacional, é pegar essa família toda, vocês já não são mais israelenses, portanto não tem como ficar em Israel, cai fora. Mesmo antes dessa lei, o palestino de nacionalidade israelense, aquele que ficou na Palestina e não saiu até 48, esse palestino, dentro de Israel, ele não tem o direito de sair para se casar com alguém de fora e trazer dentro. Só se casa de dentro aqui. Está entendendo? A Palestina também, a mulher palestina israelense, não tem o mesmo direito. E quem sai e fica por um ano não volta mais. Tá? E os refugiados palestinos não têm direito ao retorno. Então, imagine então se você faz um Estado único para os dois povos, né? Onde você tem uma comunidade, embora pode ser até majoritária em termos populacionais, mas ela é minoritária em termos de força. Imagina o que essa comunidade pode sofrer dentro da Palestina. Então, esse é um ponto negativo em relação a um Estado único para os dois povos, né? Por outro lado, dois Estados também é uma forma de segregação, né? Onde você vai ter um Estado extremamente confortado e um outro Estado extremamente sofrido, né? Então, cada uma dessas situações tem vantagens e tem desvantagens. Tem israelenses que querem um Estado único, tem israelenses que não querem. Tem palestinos que querem, tem palestinos que não querem, mas a ideia majoritária hoje é criar dois estados vizinhos de relação amigável, né? E os palestinos gostariam que as duas áreas, né, foram consideradas ou têm que ser trabalhadas para que haja uma conexão para dar, vamos dizer, uma estrutura de uma área contígua e não apenas duas áreas separadas para não dividir dois povos. E mesmo assim, dentro de um movimento de uma tentativa de convivência, nós temos os Estados Unidos votando contra. Exatamente. E também aquela um votação, pouco antes da intervenção militar da ONU, que parece que não houve. Como é que foi essa intervenção também na Líbia? Isso que me passa pela cabeça. Como é que essas peças se juntam? Aquela votação, o Israel, a intervenção na Líbia. Você colocou duas questões aqui. A votação, onde os Estados Unidos, mais uma vez, usa o seu direito a veto, né, contra uma votação que considerava a construção de assentamentos israelenses no território da Cisjordânia, que é o território palestino ocupado, né, para denunciar isso, né, os Estados Unidos vetou isso, não aceita. Ou seja, uma defesa cega ao Estado de Israel, né, contra os direitos básicos, mínimos
né, dos palestinos, sabendo que eles estão sendo ocupados militarmente por um outro país chamado Israel, né? Então, essa é uma situação extremamente até antiética, né? E acho que o mundo inteiro não gostou disso. No que se refere à intervenção militar na Líbia, no qual o Brasil se absteve, inclusive, né? No primeiro momento. Né? Sim, e foi uma decisão correta, né? E até hoje Israel ela não apoia a invasão militar, ele não vota a favor de uma invasão militar por uma questão muito simples. Ninguém gostaria de ver na Líbia o Iraque, né? Seria o Iraque 2, né? Porque a invasão do Iraque mostrou-se que não tinha nada a ver com armas de destruição em massa, não tinha nada a ver com tirar um ditador de poder, mas sim tem tudo a ver com um contrato de concessão de petróleo por 50 anos que acabou acontecendo entre o governo fantoche iraquiano e os Estados Unidos, né? Então, isso é uma coisa que fez com que a Alemanha, o Brasil, a Índia e a China, né, se abstiverem naquela votação da invasão contra, no caso da Líbia. E a China, ela optou pela abstenção, porque se ela votar contra, é um direito a veto. Está entendendo? Porque ela é um dos países que tem direito a veto. Aí não aconteceria nada. Aí o Gaddafi teria tudo para massacrar o povo. Então, não, nós queremos que isso aconteça, mas sem o nosso voto. Então, vou me abster. Foi isso que aconteceu. Então, a intervenção europeia hoje, que começou com os Estados Unidos, com os Estados Unidos cair fora, essa intervenção, ela tem todo a ver com o que aconteceu de fato no Iraque. Porque se os europeus, de fato, se a OTAN, de fato, se os Estados Unidos, de fato, quiserem tirar o Gaddafi e proteger a sociedade líbia, bastava um míssil de qualquer base, de qualquer porta-avião, de qualquer navio, né, lá na cama aonde o Gaddafi estiver dormindo. Mas deixar o país passar por esse processo todo de destruição é proposital. Até lá, nós, comunidade europeia, nós da OTAN, nós vamos sentar entre nós para negociar, para ver o que a gente vai fazer lá depois de terminar esse movimento. Nós que temos que desenhar um mapa, nós que temos que decidir. Até lá, deixa o pau comer. Porque depois, inclusive, vai ser importante para as nossas empresas entrarem lá e construírem e terem atividades econômicas pagas por petróleo. Isso é importante para nós. Nós, né, Itália, Espanha e os demais países que se beneficiam do petróleo e do gás natural da Líbia. A Líbia, ela exporta mais de 85% do seu petróleo, mais de 85% do seu gás natural para a Europa, inclusive, que é o maior consumidor. Itália, a Espanha, a Inglaterra, né, a Alemanha, todos esses compram da Líbia, né? Até os Estados Unidos, 3% do petróleo líbio vai para os Estados Unidos, né? Então são os interesses do Ocidente que estão decidindo o que vai acontecer na Líbia, né? Eles poderiam perfeitamente tirar o Gaddafi, perfeitamente, sem grande esforço, mandar um grupo de comandos preparados para isso, entrar lá, matar meia dúzia dos guardas, se invadir, pegar, ocupar, carregar e levar, e pronto. Não fizeram isso, né? Podiam preservar o país como todo, a infraestrutura como toda, não fizeram isso. Estão deixando esse estrago todo acontecer para depois justificar o plano deles para a Líbia, né? É uma situação que não apareceu na Tunísia, né? Porque a Tunísia não tem petróleo, não tem grandes reservas para exportação, né? Não está acontecendo no Iêmen, porque não tem grandes reservas, tal. Então, aonde há petróleo, aonde tem recursos energéticos, eles estão sempre presentes. Então, e aí, então, isso é uma referência ao Iraque, de 91, que é uma data importante. 91 e 2003. E 2003, né?
com o Bush filho. Exatamente. E ao mesmo tempo, enfim, maravilhosa essa construção. Eu sinto também que no Egito, né, uma opinião pessoal, eu gostaria de verificar isso com você, que no Egito o processo de democratização, o processo de revolução, que parece que ainda não está acabado, ela também consta com esse cortina de fumaça, para com que a Europa, as empresas, a iniciativa de interesse capitalista possa ter mais participação ou poder ter mais influência no governo. E aí nós tivemos o referendo, né, das emendas constitucionais que aconteceram. Exatamente. É verdade. De fato, o processo do Egito, embora aparentemente tranquilo, pacífico e tal, mas a presença do Ocidente, a presença dos Estados Unidos, tentando interferir nessa fase de transição para garantir um governante, né, que seja não antagônico aos interesses do Ocidente na região, né? Então, existe essa presença. E isso é um medo que explica o medo e a preocupação do movimento popular, né? Então, o movimento popular, ele tem medo de, cada vez demorado o processo, ele abre espaço para o Ocidente interferir, né? Os gestores do Conselho Superior das Forças Armadas argumentam que eles não podem trocar todas as rodas do carro enquanto o carro está andando na estrada, né? O país não pode parar. Então trocaram o primeiro escalão. Estão colocando, já abrindo processo de julgamento para o primeiro escalão. Mas os tentáculos do regime, da ditadura, estão espalhados. Isso é muito complicado para eles fazer tudo isso em pequeno tempo. Eu acho que os dois lados estão corretos. A preocupação do movimento revolucionário está correta, porque há tentativas do Ocidente de estar lá infiltrado lá para interferir no processo, mas também, né, essa equipe que está fazendo essa gestão transitória, também ela está certa no sentido de que não dá para trocar as rodas todas enquanto o carro está andando, tem que ser um passo a passo, né? Então, eu acho que o termo médio é o correto. Dar transparência para tudo o que está acontecendo, aí não teria problema nenhum. Denunciar qualquer tentativa e recusar qualquer tentativa de interferência externa, né? E essa transparência, essa revelação não está acontecendo, embora nós sabemos que existe, e o movimento está sabendo disso, porque no Ocidente você sabe, né? Porque anunciam, fulano foi visitar o Egito, fulano entrou lá, conversou com... E lá dentro não divulga. Hoje, com, né, essas redes sociais de comunicação, os meninos lá pegam a notícia na hora, não tem mais como esconder, né? Então a situação lá não está resolvida ainda, né? É claro que mesmo se o regime, através de alguns resíduos, permanecer, né, a situação vai ser não o ideal, mas vai ser melhor do que antes. E dependendo de quem assume o governo, a nossa esperança é que seja, já que alguém da esquerda mesmo assumir, não vai passar, não passa, né? O Egito nos próximos 4 anos, aliás, o Oriente Médio nos próximos 4 anos, nunca vai ter, nesses próximos 4, 5 anos, uma esquerda verdadeira, forte, presente, que interfere, que define caminhos, né? Mas se na fase inicial vai ser moderados, tal, para colocar o país como se fosse uma instituição, colocar numa administração funcional, correta, tal, para depois disso então começa, né, o pensar ideológico, né, e partidário livre, aonde a esquerda pode aparecer, coisas assim, mas na fase inicial, não. A fase inicial vai ser um arroz e feijão administrativo. Agora, com a revolução em andamento e com todas essas contradições, esse ritmo que não é o que se gostaria, mas é o possível, etc., o que muda concretamente para os palestinos na faixa de Gaza já?
O que está acontecendo? Já melhorou alguma coisa? Não. Melhorou alguma coisa, mas Comida, abastecimento, remédio? é como nós estamos aqui numa entrevista e todo mundo está ouvindo, né? Então melhorou alguma coisa, né? Mas de uma forma não institucional. Ou seja, eu fecho os olhos, né? Eu, Forças Armadas, eu, Conselho Superior das Forças Armadas, que estou na gestão do governo hoje, eu fecho os olhos para que certas facilidades, certos abastecimentos para a faixa de Gaza acontecem, né? Então, o pessoal é orientado, deixa quieto, deixa passar, Tá. né? Porque antes de 25 de janeiro, nada passava, nem remédio, nem alimento, nem nada, né? E havia uma parceria de vigilância, né, mútua de Israel com as forças de segurança do Egito para impedir qualquer passagem, né? Então agora não tem essa parceria. As Forças Armadas reclamam, né, de que Israel está bombardeando o território egípcio, que não pode fazer isso, né, porque isso é um desrespeito, né, porque Israel está bombardeando regiões onde tem passagens ou túneis, né, de abastecimento, né? Então, isso significa que há uma certa permissão para deixar produtos, principalmente remédios e alimentos, passarem, né? Então, essa é uma mudança, não é institucional. O que nós gostaríamos, o que o mundo todo gostaria de ver, é uma mudança institucional, ou seja, um acordo entre os dois governos para que esse território palestino ocupado, que está na divisa com o Egito, seja alguma coisa a ser construída entre os palestinos e os egípcios, e não entre as forças israelenses de ocupação e os egípcios. O Egito, ele não pode desrespeitar o direito do palestino nesse sentido, né? Então, esse é um processo a ser construído. E a partir do momento que o Estado de Israel aceita isso, aliás, ele não deve estar mais dominando a faixa de Gaza. A partir do momento que eles já destruíram o aquífero de água doce da faixa de Gaza, o que levou as colônias israelenses a saírem de lá, e não foi assim generosidade, um ato de generosidade, nada. Saíram de lá porque o aquífero que abastecia a faixa de Gaza, né, como tiraram dele uma água em quantidade maior do que o abastecimento natural do aquífero para atender as colônias e os assentamentos israelenses na região da Gaza. Como isso acontecia, você tira mais do que a natureza abastece. O que aconteceu? Como esse aquífero é encostado no mar Mediterrâneo, então sugava a água salgada do Mediterrâneo para o aquífero. Aí estragou todo o aquífero, não tem mais como limpar um aquífero, né? Então saem os assentamentos. Eu esperava que isso significava a saída das forças de ocupação e que a faixa de Gaza fosse livre. Não está sendo livre, está sendo ocupada. E que a divisa e as passagens e as porteiras entre a faixa de Gaza e o Egito, né, fosse uma coisa entre os palestinos e egípcios. Não, está sendo controlada pelo Israel. Isso não